Hello and welcome to Royale Without Cheese, our bi-weekly podcast in which we discuss both the classic and the unknown of Hollywood and foreign cinema from the then and now. We are your hosts, me, Miguel Aido, Leonardo Miranda, Hey there. and Tomás Ferreira. Good morning. Three filmmakers in an informal dialogue with a film review each episode. As part of our homemade fado music and bacalhau reviews in both English and Portuguese will be available for different listeners. Today's episode will be in Portuguese and we'll be having a go at João César Monteiro's Recordações da Casa Amarela. English speakers can head to the English labeled content section. Now sit back and hope you enjoy. Bem, recordemos A Casa Amarela. Exatamente. Um filme de 1979 por João César Monteiro. Aqui apresentado como o primeiro filme português de Royale Without Cheese. E quais são os O pensamentos? primeiro de muitos. Primeiro de muitos, claro. Começando assim de forma jocosa. Desculpa, o meu tom de voz tem de ser diferente. Começando aqui de forma jocosa. Não é, minha filha? Do que é que iremos falar hoje? Assim do como é que ele diz? Do pé para a mão, não sei dizer. As expressões Expressões incríveis. idiomáticas. Aconchegar a tomatada. Com os gatos matado, adorei. Arranjei uns suspensórios na farmácia, como se fosse a ver, e é só para aconchegar a tomatada. E a golden sentence, a frase dourada, é alguém no filme dizer, uma dona de casa assim, nas varandas de Lisboa, gritar para a outra: tu devias ver os calos que eu tenho na beiça da cona por causa dos tomates que escolheste no Maria teu. Ele arranja formas de colocar. Mas é essa a magia do César Monteiro. É o poeta do vulgar. Já dizia alguém, não sei quem. Yeah. E pronto. Precisamente nisto que é o começo da trilogia de Deus, segundo sei. Exato. O que eu falo de trilogia de Deus, acho que é Comédia de Deus e as bodas. As bodas de Deus, exato. As bodas de Deus, exatamente. Sim, mas pronto, ele também tem A Flor do Mar, que é um filme assim mais romântico, mais melancólico. Se bem que eu acho que os filmes dele têm sempre uma tonalidade melancólica, estranha, especialmente este, que não é muito aparente, mas está lá. Também tem um que é As Jancas de JW. Não sabia o que era o JW, mas depois li a sinopse, é As Jancas de John Wayne. Exato, yeah. Acho que é um personagem que tem um fascínio pela forma como John Wayne anda. Pronto, não sei o que é o filme, não sei como é que ele faz um filme disso, mas pronto. Sim, muito a João Gomes. Yeah. Uma referência. Também tem Yeah. o Vai e Vem, que é o último filme dele, que Exato. ele reflete sobre a sua morte, ou o potencial da sua morte. Ok. E pronto, reflete sobre a sua existência, acho eu. Ainda não vi. E tem claro, a Branca de Neve, Claro. filme mítico da consciência portuguesa. Da indignação da consciência portuguesa. Exato. Que acho que também é interessante, mas não vi, não sei. Claro que ouviste? não ouvi. Mas pronto, é um filme que também potencia o debate sobre o que é o cinema, os limites Sendo do esta a tua cinema. primeira longa que viste dele, o que é que achaste? Sendo esta a primeira. Epá, vi tipo há 4 anos a primeira vez. Eu já vi ok. muitos mais. Ok, Esta então não é a primeira. esta foi a segunda. Quais os pensamentos novos? Eu gostei muito mais agora, porque, não é? Quando vi a primeira vez há 4 anos não tinha. Acho que não tinha. Tinha acabado de entrar na escola de cinema, ainda nem conhecia bem o cinema português. Ainda não conheço bem o cinema português, essa é a realidade. Mas também não conhecia bem o César Monteiro, não conhecia bem as referências, pronto, filmográficas que ele está a utilizar aqui. Isso foi algo que desta vez é que tipo, se tornou bastante aparente para mim, que ele está a fazer várias referências a filmes. É algo que quando eu vi a primeira vez não passou completamente ao lado. A maior parte, acho eu, se não todas. Também achei o filme mais engraçado desta vez. Acho que ri mais. E também
Mas também achei mais interessante visualmente do que tinha achado a primeira vez. Que tinha ficado com a impressão que era relativamente. Já não me lembro, foi há 4 anos, mas não sei, não tinha ficado particularmente impressionado com a forma do filme, com os planos. Quanto desta vez, acho que já sabendo mais ou menos o que é que estava a acontecer, achei mais fascinante. Os planos longos, a forma como ele usa o plano longo para a comédia. Sim. Há um em particular que eu acho muito interessante, que era uma cena em que a cara dele está cortada. O plano é fixo, longo, ele mantém a duração do plano, não há qualquer corte. E ele mantém a cara dele cortada por uma mesa de cabeceira, e qualquer coisa em cima da mesa de cabeceira, e está a ocorrer esta conversa entre a senhoria e quem pensa ser a Julieta, a mulher que vive também na casa de hóspedes em que ele vive e que pensa ser uma prostituta, e estão a discutir e a senhoria sempre a ralhar com os seus inquilinos. E ele está a ver televisão. Nós pensamos que ele está irritado com a conversa que está a ocorrer entre a senhoria e a Julieta, com quem ele trava uma amizade. Mas na verdade tem tudo a ver com o Benfica, e porque tu vês as mãos dele a mexer-se, não vês qualquer reação na cara dele, mas todo tipo, a emoção vem a partir das mãos e de um corpo deitado, que acho que é a forma de dispor o corpo e o que é que o corpo traduz sem tu veres a cara. Acho interessante. Isso é aquele momento que ele depois no fim salta da cama, tipo, Exatamente. quando o Benfica marca. Com um cigarro na boca, tipo, Sim, o Benfica também é muito importante neste filme. Então e o nosso Benfica? É tipo a frase. É aquela pergunta clássica. Mas essencialmente eu acho que estamos a falar estas coisas, isto é tudo porque para mim esta figura do João de Deus, e que eu já vi brevemente também na Comédia de Deus, parece-me ser, digamos, esta espécie de Zé Povinho, este porta-voz da consciência livre e rude do espectador. Se ele fosse permitido fazer as coisas porcas e rudes e absurdas, porque passa, e o que faz o João de Deus, que é um bocado, parece completamente coisas que acontecem de livre vontade e que têm a ver tipo do mais horrível do desejo dos desejos e frustrações do ser humano, estás a ver? Porque O próprio nome dele, João de Deus, é assim mesmo nome. Sim. Mas João de português. Deus. E porque ele é estas duas coisas, ele tem um tom de voz, um timbre de voz que é completamente agudo e débil e parece quase tenurento, mas ao mesmo tempo tudo o que ele diz está misturado numa ironia porca e rude, com expressões idiomáticas portuguesas e repleto de metáforas e uma enorme adjetivação, que parece que estou sempre a apontar o dedo para aquilo que tu enfim, para as invejas e frustrações e das pessoas normais, dia a dia, tipo, não é? Da classe mais popular, digamos. Porque são esses personagens com que ele está, e ele parece, não sei, uma espécie de jester, ou bobo da corte, não é? Mas eu acho que na forma de filmar, ele filma de uma forma muito desprendida, não há qualquer mergulho numa espécie de intimidade, quanto muito um sentimentalismo em relação às personagens, mas muito menos o que seria uma procura normal pela interioridade das personagens. Ele é bastante frio e uma personagem bastante observadora do que acontece com os outros e do que acontece consigo mesmo. E nesse aspecto, por ser frio, eu acho que o filme todo ele é uma espécie de observação do quão risório é o acaso nas nossas vidas e o acaso das coisas más, tipo as maletas que lhe acontecem, as doenças em sítios estranhos, tipo nos tomates, que ele passa a queixar a vida inteira no filme e que simplesmente acontece, ele tendo de lidar com isso, a umidade no quarto, que supostamente pertenceu a marqueses e marquesas e a príncipes de Portugal, mas no entanto o quarto é horrível e não sei, parece que fala toda uma vivência terra a terra do estar em Lisboa, que começa com este plano idílico da margem no Tejo, com as fachadas e toda a história e imponência da cidade, mas quando vais às ruas, as ruas onde ele está lá dentro da cidade, são aquelas ruas do bairro, não é? Quase aquele bairro que vive na paisagem da ideologia do português, não é? Em que as mulheres falam umas com as outras de varanda para varanda e está todas aquelas expressões e os interesses estão todos correlacionados com saber com quem é que a outra anda e aquela ela anda na casa das prostitutas, essa coisa de falar do outro e dos interesses mesquinhos
E ele então é quase como uma espécie de culminar de todos esses interesses, porque ele tem. Enfim, não é? O filme fala sobre estes interesses baixos. Ele quer ter uma relação mais que platónica, muito carnal, com a filha da senhoria. Portanto, Que é o filme Mimi? navega sempre por com o Mimi. Navega Não, sempre por não, Mimi essas. não, Não, não. Ou Julieta. Julieta, exatamente. O filme navega sempre por essas águas. Mas como eu estava a dizer, tem esta mise-en-scène bem desprendida e de uma coordenação dos planos que é quase. Pronto, isto é um realizador de uma outra estirpe, mas o Wes Anderson, no sentido em que o Wes Anderson, em termos do design da mise-en-scène, é bastante coordenado, metódico, será a palavra correta, e a cadência da voz e a cadência dos movimentos enquanto o César Monteiro filma os planos, acho que é super metódica. Tipo, os personagens vão para o ponto A, do ponto A ao ponto B com um timing tipo, quase mecânico e perfeito, parece um relógio. E isso inspira muito o charme do filme e a comédia do filme, acho eu. Enfim, acho que isso é o que me atinge mais no filme em termos formais. Isto para dizer que é tão metódico e tão, digamos, objetivo e o filme quase toma este olhar mais comentador da vida dessas pessoas que acho que não há, ou seja, acho que até consegue, e é sobre. hum, Há uma espécie de crueldade no filme, ao tomar esta posição de meramente observador das, destes males que acontecem na vida das pessoas. Porque, por exemplo, há uma cena que é a morte do cão, da Mimi, que num momento parece que estás num momento completamente triste e que mete pena do cãozinho a morrer. Há este plano do cão a ser levado para uma sala em que tu deixas de ver e a porta fecha-se. E de repente corta para uma cena em que o João e a Mimi estão num restaurante a comer arroz de cabidela e estão a descrever como é que se faz arroz de cabidela com o sangue cortando a cabeça das galinhas e ela está-se a rir. Ou seja, de repente há um corte para um momento bué descansado, ela que estava a chorar de repente está-se a rir e é bué, pronto, é super dissonante com a cena anterior em que esta mulher, dona do cão, estava dilacerada por o cão morrer. Mas no fundo, ou seja, parece que quase comenta que a vida continua e se no momento tens os azares da vida, de repente as pessoas estão-se a esquecer das coisas e faz parte. Eu acho que ele faz isso muitas vezes durante o filme. Prolongar as cenas. O que estás a descrever até é a mudança de cena. E fazer o contraste com a cena seguinte. Mas muitas vezes são dentro dos próprios planos. Ou se não tanto dentro da própria cena. Ele prolongar imenso essa espécie de estado de tensão. Ou a ambiência que ele está a criar dentro do mais dramático. Para depois vir com a comédia mesmo perto do fim. Que eu acho que fica bem exemplificado naquela cena do médico, não é? Em que estás bastante tempo com ele e o médico está-lhe a descrever aquelas maletas todas e depois no fim é que diz vá, pensem, bem, é-te matado em gelo e não sei o quê, que é mesmo ali o golpe final. Isso é uma personagem. Isso é bastante interessante por acaso, essa cena, que é uma sequência de momentos no consultório, porque ele é um personagem, o médico, é um personagem extremamente sério num filme bué, repleto de personagens do folclore português, como diz o Leonardo, que são risórias, né? Que têm uma maneira de falar bastante particular. Então, quando este aparece, Mas tem todos. o médico eu achei assim algo de um sabor diferente. Ele chega ali simplesmente a cumprir o papel de médico, a analisá-lo, e no fim surpreende-me que ele diga aquela coisa tomatada. Acho que se calhar a piada é tão mais efetiva porque Pois, exato. tens introduzido a cena com o médico a ser tão Pois, ok, pois. Tão doing his sério. job. Depois diz aquilo. Mas depois a cena a Yeah. seguir a essa, ou seja, a cena do médico, para mim continua depois quando ele chega a casa e está a tirar as coisas todas que o médico lhe sugeriu, ou tem os comprimidos, não sei o quê. E ao início está, porque é que estamos tanto tempo a ver isto? Parece desnecessário. Mas pronto, ele está a estabelecer um ritmo, pronto, está-te a embalar no ritmo da comédia. Depois quando ele tira os suspensórios, volta-me outra vez à cabeça a cena do aconchegar a tomatada. Que eu achei bastante interessante. Como com o objeto depois para mim fica associado às palavras do médico, que não sei, Yeah. estou sempre a pensar nessa expressão do aconchegar a tomatada. Yeah. Mas, no geral, eu acho que eles falam todos assim, não é? Aquele tipo de diálogo Uhum. de filme português extremamente cuidado e erudito. Uhum. Só que aqui na comédia, Funciona melhor. pois, tem capacidade para haver estes rasgos entre o sério e o engraçado.
E pronto. E acho que no tipo de filmes, muitas vezes, se calhar, é demais. Ou são muito. Vão muito à regra e à fórmula. Percebo. Mas depois para mim é a questão que isso traz é o facto de nós sermos portugueses, estamos a ouvir um filme na nossa linguagem. Claro que isso vai trazer muito mais atenção para nós do que para outras pessoas, mas não sei se isso se, é, se a nossa abordagem está certa ou não. Porque depois eu vejo filmes em coreano ou vemos filmes em outras línguas e essa questão nunca se põe para nós. Se a forma como eles estão a falar é estranha, se é demasiado Exato. pensada, se é demasiado estruturada, Uhum. se é falsa, porque não percebemos a linguagem. Isso é a riqueza da coisa, faz parte de filmes de línguas diferentes. Uhum. Quem é da língua vai perceber coisas que nós não vamos perceber. Claro, Mas mas também. digo isso no sentido do Manuel de Oliveira mais. Sim, Do que exato. tu falas do Manuel de Oliveira, o que ele, para ti, uma das coisas principais que te irrita é a forma como as pessoas falam. Enquanto Exatamente. outras pessoas de outros países veem um filme do Manuel de Oliveira e essa questão não se põe. Exatamente. Era esse ponto onde eu ia chegar. Por acaso estava a pensar nisso. Eu não sei Porque. se não se põe completamente. Porque quer dizer, tu vês um filme do Hong Sung-soo e consegues perceber pelas legendas que há ali algum Mais ou menos, porque, mas eruditismo. sinceramente, talvez, mas é uma porcentagem mínima, ínfima. Por exemplo, quando eu vejo Birdman, quando eu vejo Tarkovsky, a questão quase não se coloca. Tipo, eu estou meramente embranhado na atmosfera do filme e a tentar descodificar o filme e não há nenhum, digamos, distúrbio com a teatralidade dos A atores que me linguagem. pode afastar. E neste filme, certamente, sendo um filme português, em que às vezes isso pode ser um problema, não só no aspecto da teatralidade, mas, por exemplo, filmes hoje em dia, mais no sentido de filmes do mainstream popular português, como, por exemplo, A Idade da Inocência ou os filmes do Par das Cantigas, em que verdadeiramente o diálogo também me afeta, mas é mais no sentido não da teatralidade, se calhar é num outro sistema de teatralidade em que eu não acredito nos diálogos e são super cringe-worthy, não é? São constrangedores porque não acredito nas falas, as performances são tipo. Há qualquer coisa de falso em redor delas, em que parece eu estou a ser vendido ideias, estou a ser vendido uma forma de estar, que não me parece. E também é o facto como é a tua língua, acho que tu ficas mais constrangido em certas coisas. Sobretudo quando tentam fazer, por exemplo, adolescentes falar a adolescente, digamos. Oh porra, caralho, não sei o que tal, onde é que tu vais, man? Será assim, É que até pode ser realista, mas é que até Mas é pode ser quase uma realista, mas... sobrecompensação, não é? Sim. Ou às vezes é simplesmente o facto... e às vezes é um bocado difícil, admito que é um bocado difícil de... por exemplo, imagino que tens que ver este tipo de diálogos quando tu tens de o fazer. Eu não gosto de adolescentes a falarem assim. Portanto, também é aquela questão de a culpa é minha que eu... Desculpe o microfone. Tipo, a culpa é minha que eu não esteja a aceitar o diálogo, ou às vezes a culpa... Acho que é... Depende da sim, situação. depende Tipo, da às vezes a situação. culpa é de... Mas no geral, eu acho que filmes desses e esses especificamente simplesmente estão mal escritos. Pois, Mas sim, obviamente que há exatamente. uma sobrecompensação, acho eu, porque eles depois também tentam fugir tanto deste estilo português que vão para o americano Também acho que sim. e tentam traduzir coisas, Yeah. expressões americanas. E mesmo na forma do enredo, por exemplo, tens Sim, agora sim. várias séries que tentam seguir, digamos, quase com o americano policial, como houve uma série agora, Causa Justa, por exemplo, ou Glória, né? Parece muito dentro do estilo. Mas é assim, em Um, certa medida também tu vês o filme do Aung San Suu, por exemplo, e só não dizes que isso se percebe mais nas legendas, também por aquilo que estamos a dizer, porque é difícil traduzir coisas que eles estão a dizer na língua original. E eu estava a pensar nisso quando estava a ver o filme de João César Monteiro. Como é que tu traduzes tipo momentos em que o gajo diz tipo plim plam, tipo do nada, exatamente. ou expressõezinhas assim estranhas que ele usa Às vezes e mudava as verbos legendas para inglês só para Exato. ver o que é que eles faziam. Não, eu buenamente estava completamente a pensar, mas como é que se traduz isto? Como é que se Yeah. passa o sentido? E pronto, e é um bocado isso também deve acontecer com filmes. Estou a voltar ao Aung San Suu só porque é mais É um ou menos exemplo. parecido. Yeah. Em que tu vês as legendas e se calhar não tens essa impressão porque também se perdeu muito para aquilo que é o áudio original. E se calhar não ficas com essa impressão tão grande que está a acontecer o mesmo tipo de coisa, mas provavelmente está. Ahm, Eu acho que, pronto, no César Monteiro tem que haver uma pessoa que consiga traduzir a essência. É a mesma coisa que traduzir um livro, na verdade, quase. Tens de traduzir a essência do que está a ser dito, mesmo que não seja literalmente igual.
a comédia tem que ser mais ou menos igual. Ou a ideia do que ele está a tentar fazer com a escolha a escolha de palavras específica. Epá, e é difícil. Não sei se há pessoas a fazer legendas que consigam fazer isso perfeitamente, mas esperemos que haja. Do que eu Pois vi, quando é, eu de vez em quando mudava para as legendas em inglês, até tinha ali traduções interessantes que eu não tinha pensado, mas não sei. é que vai para além de legendagem, é a mesma tradução. É Sim, tipo, exato. É que não é só, pronto, escrever uma merdinha qualquer. Tipo, tens mesmo que fazer uma É escolha de tradução, palavras não é? perfeita. É sempre tradução. Ahm, essa mas do é, Plim Plan, tipo, tu mesmo como português tens de estar a pensar o que é que ele quer, o que ele está exatamente sim, a querer sim. dizer quando diz Plim Plan, tipo Yeah, uma Yeah, pois, interjeição completamente. exato. yeah. Como é que tu traduzes isto depois estás a traduzir quase uma emoção já, não é? Mas isto para dizer que quando se chega quando se vai de Manuel Oliveira ou daí a um extremo como a Idade da Inocência, e entre eles nós nos deparamos com o João César Monteiro. João César Monteiro e o diálogo dele, eu não sinto de qualquer forma constrangido. Até porque, pronto, é uma comédia, tudo. A questão é tipo, se qualquer constrangimento surge daí, é suposto sentir-se num bom sentido, tipo, porque a comédia é efetiva. Portanto, eu adorei os diálogos neste filme, porque são tão cheios de especificidade. Como é que é? Ele diz uma coisa logo no início do filme, que é... os tomates começaram a arder para o fim da manhã, se não estou em erro. É tipo, Isso, é, isso não é no diálogo inicial? acho que sim, exatamente. Há aquele momento que a Julieta está a tocar clarinete, depois o ator é o Rui Furtado, que acho que é o Armando, aquele amigo dele, assim meio ruivo, começa clarinete, clarinete, Yeah. assim mesmo com ar de choninho. Ou então, tenho um pacote de manteiga escondido no meu quarto. Aposto que a puta velha não encontra, nem vou ver tudo a avesso. Mas eu também, estávamos a falar dos atores, achei os atores todos das periferias muito interessantes. Acho que o acting deles tem todas as suas, como estavas a dizer, mas as especificidades de cada um. Tá, gosto bem da senhoria, muito rígida, muito imediata. Ou seja, ele está quase neste ramo das caricaturas ou dos arquétipos, mas traz com o acumular de diálogos, essencialmente, ganha uma dimensão muito interessante. Sim, essa era a mais teatral, digamos Yeah, assim, exato. das E acho que, representações. pronto, tendo em conta o papel dela, desta senhoria quase. Nem sei explicar, mas acho que funciona esse teatral. E é isso também estávamos a falar, da comédia é mais fácil de aceitar estas coisas numa comédia, porque se te faz rir, funciona. Enquanto num drama, se algo te faz rir, depois ficas, ok, mas isto não era para me fazer rir, isto é só, eu não acredito nisto. Mas pronto, eu acho que também o que eu estava a tentar dizer há bocado com isso da linguagem é que às vezes eu sinto que sou injusto para os filmes portugueses por causa disso, porque como é a minha linguagem, a nossa linguagem, acho que às vezes estou a pô-los num patamar que se calhar não faz sentido, ou então se calhar devia abordar da perspectiva de uma pessoa internacional que não percebe a linguagem, o que é que eles estão a ver, o que E é que eles esse é o sentem nisto. problema, e acho que esse é o problema do o domínio da cultura, não é, anglo-saxónica nas nossas vidas, com os filmes americanos e ingleses, não é? Habituam-nos a uma língua que não é nossa e, portanto, quando chega a Exato, ver os nossos filmes, acho que ficamos com esta espécie de estranheza esquisita. Nós ouvimos falar todos os dias com exato. outros portugueses. No entanto, quando chega tipo, a uma construção fictícia quanto a um filme em português, não nos habituamos a ver essa representação, pelo menos pronto, a maioria de nós, o público. Tipo, porque é falso, a gente sabe que Pois, é é aquela falso. construção. Em inglês também é falso, só que como está Pois, tão. Acho que é hábito, sinceramente. Sim, é isso. já, É um sim, é hábito. tão hábito quanto o hábito de vermos filmes ingleses das miúdos. Portanto, o problema é só. Da É mesma pronto, forma, quando tu traduzes falas inglesas para português e percebes que algumas têm assim um caráter parvo Uhum. ou seja, ganham esse absurdo pelo sim, facto sim, de sim, estarem em sim, sim. português. Pois, exatamente. É esquisito porque de repente veste, encontras-te a ver um filme em português e sentes falta do inglês. Tipo, estou a ver um filme e estou tipo, tipo, fico mais constrangido com as falas, tipo, dentro de mim. Mesmo Mas, este filme, muitas vezes, o João de Deus
manda assim expressões inglesas Pois é, ou estava a pensar francesas. nisso. Sim, é verdade. Ah, Agora não me lembro de nenhuma, mas. Pois, já, pois também é. não. Agora não me estou a lembrar, mas Só me lembro. Vi ontem uma curta do César Monteiro, que era a RTP fez tipo uma encomenda para fazer um filme sobre o Fernando Pessoa. Ou sobre, já não sei bem sobre o que era. Acho que é sobre o impacto do Fernando Pessoa. E ele fez uma cena um bocado meio a godar, a gozar com os gajos da RTP, essencialmente. Mas há um momento no início em que ele está a ligar a RTP e o diálogo é em inglês. Ele está assim, RTP, yes, is Raposão here, que é a personagem chama-se Raposão. Ele, yes, the big fox, yes. É bem engraçado. Só me lembro dessa expressão, mas eu acho que neste filme do Recordações ele também faz coisas desse género. é que eu estou bem a imaginar isso na voz dele e fica Yeah. so more funny. Sim, yes, o Raposão. The Big Fox. Big fox, yeah. Não consigo. Mesmo a atriz que faz de Julieta, parece que é assim a pior. É assim uma atriz. Mas tem assim uma aura qualquer naquela má representação. Acho que tudo funciona. Mesmo isso. Ela não é particularmente boa atriz, mas como ela é este objeto de desejo dele, isso parece que funciona, o facto de ela não ser assim tão interessante como atriz. É uma modelo quase à Bresson. Mas eu acho que quando o filme. ah, Agora lembrei-me de outra fala bem boa. O gajo está lá na casa de banho, assim uma cena bem longa e depois vai assim à boca. Clássico, clássico. Quintelim, lindinho. Exatamente. És tão lindinho, és tão lindinho. Oh my god, so ridiculous. Mas é toda a questão todo o plano, não é? Porque o plano ele começa em off-screen, depois de repente vês a cabeça dele a vir entrar em plano. Toda a duração do plano fixo é observá-lo a beber a água, né? Água. Absorvê-la. E depois tipo, ele a respirar por ar. E depois começa tipo, a tirar aquilo dos dentes, né? Os pormenores. É ridículo. Mas acho que onde o filme para mim começa a descambar um pouco, ou onde perco um bocado o fio à meada, para mim é quando se dá, digamos, uma espécie de bomba atómica em que ele tenta envolver-se com a Julieta, a filha da senhoria, finalmente, mas depois não sabemos bem o que acontece, provavelmente ele é interrompido no ato e foge e acabam sem abrigo, sai da pensão ou casa de hóspedes e depois há aqui estes incidentes meio aleatórios dele vestir-se à carnaval com desta farda de sargento e depois acaba na esquadra a prestar respostas, acaba também depois no hospital Miguel Bombarda, não é? Tipo, como é que se chama? Bombarda? Lombarda. Lombarda? Já. Me estás a esquecer do nome. Isso não é Eu não aquele do sei. Jaime e tudo. Esse é o Jaime, sim, agora estou-me a esquecer do rei, não? Miguel Lombarda, se calhar. É Miguel Bombarda. Bombarda, Bombarda, exatamente. Bombarda. Foi a primeira que eu disse, Miguel Bombarda. Yeah. Mas sim, tipo, acabou aí e depois tem este momento sobrenatural no filme em que ele sai de uma cave, liberta-se do hospital e desaparece. E achei tudo um bocado. Perdi o sentido do filme nesses últimos momentos. É quando o Nesses filme fica últimos mais suspiros. estranho. Não sei onde é que ele queria com a personagem. Depois ele Sim, encontra mesmo lá. a cena que usaste para descrever esse início do descambar, que é quando ele se envolve com ela e depois a senhoria entra e tira o dinheiro para cima dela. Também é uma reação um bocado estranha, eu achei. Sim. Pronto, o objetivo da sequência toda, eu acho que é essencialmente torná-lo uma figura, ou seja, tirá-lo da sociedade, mostrar que ele se torna este outcast, outsider, se torna, como é que se diz? Uma pária. Sim, é uma espécie de Caim sobre a terra, não é? Tipo, cometeste o pecado, agora ficas a vaguear pelo mundo. Exato. Ou seja, ele, com a cena, ele tenta violar a rapariga, essencialmente, não sei se a viola ou não. Isso é ele a ceder aos pecados, a ceder às tentações. Sim, ou seja, o filme quase trabalha não é, para culminar desse clímax, é quando é que ele vai realmente tocar e eventualmente fala, mas depois é a condução dos eventos seguintes que eu fico um bocado. Pronto, ou seja, ele torna-se o viandante, o flaneur na cidade. Flaneur, exato. Não é tipo o viandante na cidade que comete estes atos por uma espécie de diversão, entretenimento que não tem mais nada que fazer e, sei lá, tipo, desta farda, quase uma ofensa à autoridade. Acaba no hospital
Mas sinto que há uma espécie de. Ou seja, para o mostrarem no fim com aquele plano sobrenatural de ele ascender a uma espécie de plano terreno, quase como se fosse uma morte da personagem, em que ele vai para um céu quase, não sei, parece um mártir, um beatificado, tipo, sai da cave, volta aos bairros de Lisboa, é recebido pelas crianças, depois fogem e avança para fora do plano que se torna um contrapicado e ele, não é, quase, ele ganha uma áurea. Visto de baixo para cima, mas eu fico um bocado o que é suposto eu sentir em relação aos personagens do fim, que encontra lá o Luís Miguel Sintra Exato. Miguel Lombardo e ficam ali amiguinhos a falar, tipo, ok, pelo juiz só conhece o Luís Miguel Sintra, maluquinho das Lá estou a esperar há Depois- 20 anos. Exato. Sim. Mas ao mesmo tempo a relação é bem rushed, tipo, não faço nada, não faço caso da relação e tipo, ok, eu preciso de ir, vai. Ele faz aquela corrida à Dá-lhes volta do Miguel trabalho. Lombardo Yeah. e tchau Laura, e lá vai ele, e pronto, não sei o que dizer. Acaba a ser um bocado. Toda essa sequência final, os últimos, já nem sei, deve ser 30 minutos, são os mais difíceis do filme. Sim. Mas eu gostei, eu acho que traz. Sim, eu acho que o filme não Pronto, eu trago à baila aguentava. mesmo para discutirmos, porque Sim, gostava sim, de sim, saber eu a tua percebo. opinião, as vossas opiniões. Percebe? Eu não sei, eu acho que o filme para mim não aguentava ser o tempo todo naqueles moldes iniciais, naqueles moldes da primeira Isso hora. entendo perfeitamente. E acho interessante que o filme faça esse desvio. Exato. A questão para mim é os eventos que ocorrem depois do desvio. Tipo, fico um bocado. Sim, são entertaining, são interessantes, mas Não, eu acho que what exactly. ajudam a construir. É aqui que entra se calhar mais a parte cinéfila do César Monteiro, que há uma construção da personagem que é este vampiro, ele é um Nosferatu quase durante o filme todo, não é só nos últimos 30 minutos. É a forma como ele anda pela Casa Amarela, tens aquela cena em que a rapariga está-se a despir ou algo desse género, e vemos em cima no plano, tens a sombra dela, Yeah. temos a silhueta dela, e em baixo está ele todo com as mãos longas, Sim, quase Nosferatu, sim. a andar ali pelo... Uma espécie de precedente do expressionismo alemão, um pequeno momento disso. Yeah. Sim, ele claramente está a chamar a atenção a isso. Aham. E depois, pronto, o final, naqueles últimos 30 minutos, acho que é a seguir nesse caminho, continuar de torná-lo esta figura vampírica. Tens também a questão do Stroheim, em que vemos o póster do Stroheim que se liga depois Exato, ao esse plano também é militar. bastante interessante, porque ele é colocado num dos cantos do plano, pá, aí no extremo direito. À medida que ocorre, enfim, a Mimi a envolver-se com ele, eu adorei o plano pela simples forma de como ele pensa o crescendo, digamos, dele entrar na relação sexual com ela, e tipo, ele só está a um canto e aquilo vai se desviar para o Stonheim. Ainda assim, tipo, fica um bocado. Porque o póster é bem específico, é de um general. Yeah, eu acho que é do Talvez tenha alguma ligação, né, a seguir ao facto de ele se disfarçar. Isto é muito externo ao filme, se calhar, para muita gente. Porque acho que é em referência ao Foolish Wives ou então ao Blind Husbands. Mas independentemente, ou seja, o Stroheim fazia as personagens que ele performava nos filmes dele, são estes gajos sedutores, mas relativamente maquiavélicos, também vampiros meio, porque aproveitam-se de mulheres mais jovens ou de mulheres ricas para lhes tirar a riqueza. E acho que é isso mais ou menos é essa ligação que ele está a tentar fazer Pois. com o João de Deus, com o Stroheim. Ou seja, estes vampiros do cinema, tens o Nosferatu, que é o vampiro mais monstruoso, mais óbvio. Tens o Stroheim, que é este vampiro jovem, sedutor, que extrai a riqueza. E agora tens o João de Deus, que é este vampiro Do dia a dia, do dia a dia, exato. É o vampiro perverso popular. O velhinho perverso. É o velho perverso que é um vampiro que quer sugar, quer chupar alguma coisa. Essa é uma forma interessante de o ver, sim, sim. De facto, porque lá está, ele é esta personagem redonda, quase sem, né, caráteres. Tem caráteres bastante humanos, do Zé Povinho, digamos. Estas expressões coloquiais, estes interesses pronto, relativos a arranjar uma mulher e etc. Mas depois parece que existe um plano à parte, não é? Tipo, não há qualquer expressão de uma empatia com o outro. Ele parece que vende lições de vida às pessoas, não é? Tipo, às vezes parece que há um semblante de uma empatia com outra personagem, uma relação se cria, por exemplo, com a prostituta, quando a ajuda a levar o cão para o canil a fim de ser morto, porque
o cão dela não pode ficar em lado algum. Mas acaba mais uma vez numa conversa de restaurante, em ele tentar alguma coisa com ela, em ele vender-lhe uma frase de vida, uma lição, digamos. Isso é muito à E português, não é? Dar lições de vida e ser o Zé Povo a dar português de ditados para o Lisboa. ar. Portanto, portugueses de Lisboa, não interessa. Faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Yeah, sim, isso é uma boa forma de expressar o personagem. Mas acho que depois na Comédia de Deus ele vai ainda mais longe. Vai ainda mais longe. Muito mais longe. Yeah. Pronto, mas também há a questão da cidade de Lisboa, a relação com a cidade. Yeah. Eu acho que quem vive em Lisboa sentirá muito mais e perceberá mais longe Realmente. as alusões que ele faz no filme. Se bem Talvez. que eu sinto que é uma cidade de Lisboa que não sei se alguma vez existiu da forma que é retratada aqui, parece um bocado fantasia, ou seja, quem vê isto cá pensa, quem me dera voltar a Então estes pode ser uma tempos. coisa mas- tipo, não só a Lisboa de hoje, mas mais que isso a Lisboa de então, estás a ver? Tipo, se calhar pode ser Lisboa dos anos 80 ou Lisboa dos anos 70. Uma coisa que nem sequer nunca vamos ver. Eu acho que parte disso também tem a ver um bocadinho com a forma como ele filma. Porque eu senti muito que, especialmente os exteriores, porque os interiores não se nota tanto, mas os exteriores, as ruas todas que ele filma, sempre parece aqueles tipos de cenários americanos que eles constroem, que nota-se a falsidade. Se calhar também tem a ver com o formato de imagem e o facto dos planos nunca darem-nos assim uma profundidade de campo muito grande, que dê para perceber, de facto, ele está a filmar em Lisboa, mas tem sempre um ar de cenário. Ai, nunca pensei Estranho, isso. não mas- pensei isso. Senti só que ele escolhia zonas de decors bem muito. São sempre sítios isolados, não é? Parece assim cantos, ruas. São aqueles bairros mais estreitos, parece Belfama, tipo esse tipo de coisa. E também ele depois filma zonas muito decadentes Exatamente. em destruição. Tens aqueles Yeah. prédios que ele mostra que estão a ser destruídos. Tens a igreja que. Como é que ela se chama? A rapariga mais nova está a tocar clarinete. Que Pois é, a igreja em Tá. ruínas. exato, que está em ruínas. E esse momento é muito interessante. Tens ele tira o dinheiro de dentro Da boneca. e depois cheira. Exato. Faz grande inspiração e depois ele corta para a igreja em que eles estão a tocar Schubert, já não sei o que é que eles estão a tocar, ou Mozart, e o plano é um plano lento, parece que quase está a seguir a inspiração dele, que afasta-se lentamente e vemos o que é que está a acontecer. Esse momento achei incrível porque ele, sem mostrar que o João de Deus está lá necessariamente, com a imagem estivesse. é como se estivesse, e tá, porque depois ele diz que ouviu a tocar, e com a imagem, com o plano a abrir lentamente, é que ele está a assombrar aquele momento. E depois vem a violação, e por isso é uma construção muito cuidada. Mas também não há uma espécie de sugestão de que a filha, a Julieta, também anda metida na prostituição de alguma forma. Pois, por acaso não tinha ficado com essa impressão, mas é capaz. Agora que falas disso, é. E porque ele está ali a inspirá-lo. E a conotação de interesse sexual dele nela. E depois há uma cena em que a mãe diz que ela teve. Acho que a sugestão é aborto. Que andou nas más vidas ou assim. E ela desaparece por uns momentos, a Julieta. Até pensei que ela estava morta, mas depois ela reaparece. Mas é capaz, é quase certeza que é essa a sugestão, sim. Também toda a coisa com a Mimi e dar tanto foco na questão da prostituição e na questão do dinheiro naquela comunidade. Acho que vai por aí. Também tem momentos de referências ao Chaplin, com a forma como ele atira o cigarro e depois dá um pontapé. Oh, yeah, Ele faz yeah. isso várias vezes. Numa cena bastante particular, porque de volta à questão dele ser uma personagem redonda, com aspectos humanizantes, mas ao mesmo tempo quase sobrenatural, uma espécie de representante de um bobo da corte, de um comentador dos azares da vida, não é? Enquanto que o resto do mundo... Ou seja, para mim o filme é como se o mundo real vivesse à parte dele. Ele fosse uma figura sempre observadora que vai nos acompanhando e vai dando estas lições, estas expressões à medida que vai observando as coisas de mal que acontecem aos outros. Mas que são simplesmente... e que fazem parte da vida. São fruto de um acaso que o filme faz risório. Né? Que prefere não fazer drama mas fazer-te rir de...
E há esta situação, que é precisamente onde isso acontece, que é uma câmara em... a câmara em... picado, ângulo picado, sobre esta orquestração de senhoras de bairro a falar umas com as outras sobre a senhoria no meio. É um plano bastante geométrico. A senhoria está no meio, está a falar com elas todas, neste canto do bairro, a queixar sobre, acho que é, como é que ela lida com a casa de hóspedes que governam, etc. E ele entra na questão um bocado tímido. Ele aparece através de em on-screen por um canto do plano e vai apalpando esta senhora com o bebê, sendo querido e jocoso com o bebê, mas ao mesmo tempo sendo aproveitador da mulher, como se tivesse uma relação com ela à parte, enquanto a senhoria está tipo, a queixar-se da má vida que vive na casa dela e dela querer bom comportamento. Este homem está tipo, quase ali, sem querer ser visto por ela, todo tímido, sem se querer acusar, a mexer com uma mulher e a ser completamente nojento e porco, e vai andando entre elas como se fosse este Nosferatu, sugando o sangue. É um plano muito esquisito, muito Esse estranho. plano é perfeito também. Ou seja, visualmente mostra a relação dele com a comunidade. Eles estão todos estáticos. Exatamente. É uma espécie de jogo de xadrez. Exato. Porque ele anda não por diz ali. nada. Esse plano não diz nada. Tipo, Yeah. não há diálogo. Mas acho que diz tudo com ele só. É tudo body language. Também o filme tem várias questões. E ontem estava a ler a folha da Cinemateca do João Bernardo Bernardo da Costa. Pois. E ele fala que é uma coisa a mim, quando eu vi, mesmo agora na segunda vez, que não, por acaso não tinha pensado muito. Ele diz que o filme fala muito da mãe, da figura da mãe, Yeah. da importância da mãe. Por causa do corte depois do início do filme para a igreja e depois tens a Nossa Senhora. Várias coisas. Sim, também Por tens... exemplo, Ele próprio vai visitar a mãe, não é? ele próprio vai citar a mãe. E é bastante frio com a mãe. Exato. É só pelo Yeah. dinheiro. Que é uma cena engraçada. Uhum. Assim que tem o dinheiro, ele já está a ir embora. Exatamente. Sim, mãe. Sim. E depois ela escorrega no sabão e é assim que morre. Jesus Cristo. Isso era bom. Mas sim, mas mesmo as figuras pela qual ele está atraído, a Mimi, ele diz qualquer coisa que alude que ela é uma figura maternal, já não lembro bem o quê. Também a senhoria também é esta figura meio maternal. Mas sim, não é algo que tenha refletido muito, porque não foi algo que eu tivesse visto no filme agora. Não, de forma nenhuma. Portanto, eu também li um bocado dessa folha de sal e achei curioso que mencionasse isso. Não foi uma ideia que eu conectasse muito no filme. Eu também não. Mas está lá de facto. Mas não diria que é a ideia, para mim, porque ele diz que é a Central. ideia central. Está na periferia. Para mim está mais na Não, periferia. O que eu vejo mais no filme é mesmo um vampiro. É um mártir, né? Da vida. Cheio de doenças e... Da má vida. É sofrimento. mesmo má disso, vida, um exato. mártir da má vida, acho eu. Mas que ao mesmo tempo parece ter coisas para contar e lições. É como se ele não soubesse que tem coisas para... do qual pode aprender, mas não consegue concretizar essas coisas e permanece assim. Malandro. É tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos nas páginas do Instagram e Facebook oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez mais estilo. Obrigado por nos ouvirem e até à próxima. Até à próxima. Até à próxima. Adeus.